Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana está começando e eu desejo que a sua semana seja maravilhosa e abençoada. E que, além disso, que o seu domingo seja muito gostoso e que você possa brincar bastante. Eu sou a tia Angélica e hoje nós vamos estudar a lição 6 do TI. E a lição tem por título O Único Deus Verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? Criança, você conhece? Fale aí comigo. Quem é o único Deus verdadeiro? Jesus, muito bem. E o nosso verso para memorizar diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. Esse é o versinho que nós vamos aprender essa semana. Então vamos repetir junto comigo para nós já começarmos a memorizar? O verso começa dizendo, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Muito bem, e esse verso está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Vamos começar a nossa lição de domingo, criança? A lição de hoje tem por título Adoradores de uma Deusa. Você se lembra o que aprendemos na semana passada? As pessoas de Éfeso tinham livros de magia e esses livros eram muito valiosos. Vocês lembram o trabalho que era para escrever um livro naquela época? Então eram livros valiosos. Mas quando as pessoas ouviram falar de Jesus e creram nela, elas pegaram seus livros de magia, juntaram e colocaram em uma fogueira. E as pessoas que moravam ali naquela cidade ficaram impressionadas de pensar: poxa vida, esse livro tem tanto valor e essas pessoas estão queimando esses livros. Então, os crentes de Éfeso queimaram seus livros de magia em uma grande fogueira. Agora que criam em Jesus, oravam a Ele e não mais aos ídolos. Paulo estava muito feliz porque um grande grupo de pessoas que iam diariamente ouvir sobre Jesus naquela escola tinham se convertido em Éfeso. E nós tínhamos ali novas pessoas que acreditavam no Deus verdadeiro. Paulo pensou que seu trabalho havia terminado naquela cidade e estava se preparando para ir para Roma falar de Jesus. Primeiro, ele enviou Timóteo, junto com um ajudante, para Macedônia, o país que Deus havia lhe revelado em visão. Mas antes que Paulo saísse de Éfeso, os irmãos foram surpreendidos por um problema. Não bastava, né? A gente primeiro teve o problema com os livros e agora vai surgir um novo problema. O que você acha que aconteceu que vai se tornar um problema? Nós estamos falando de Éfeso, uma cidade que é bonita, tem casas bonitas, tem pessoas que têm belas casas com jardins, com belas árvores. E agora surgiu um problema naquela cidade. Aquela cidade tinha muitas casas bonitas, lindas flores, árvores altas, crescendo nos jardins. Mas o que as pessoas mais amavam era o grande templo que haviam erguido em homenagem à sua deusa Diana. Era um templo construído em mármore branco. Então era um templo muito bonito, bem branquinho. Além disso, ele tinha altos pilares arredondados. E dentro dele havia um altar, atrás do qual estava a estátua de Diana. E aqui, nós temos também, na nossa lição, a estátua da Diana. Ela está com um animal pendurado, porque ela é a deusa da caça. Então, ela está com um animal pendurado e ela está de lado. E essa deusa era adorada naquela cidade e havia um templo especial e muito bonito para ela. As pessoas iam oferecer as suas preces a uma deusa que não podiam ouvi-las ou ajudá-las, pois não se passava de um pedaço de madeira ou pedra. Mas que problema isso poderia causar a Paulo e aos irmãos de Éfeso? Crianças, pensem comigo. Se aquela cidade tinha um local muito bonito, com uma arquitetura bonita, preparado para adorar uma deusa, e agora tinham pessoas que não criam mais nesses deuses, será que isso vai se tornar um problema?
Nós vamos descobrir amanhã como continua essa história. E antes, você pode olhar na internet uma foto do templo da deusa Diana. Antigamente, esse templo era muito bonito, bem branquinho, como um mármore. Hoje em dia, ele está destruído. Mas se você procurar na internet, você vai encontrar fotos de como ele era antes de ter sido queimado. E olha, ele era bem bonito, viu? E nós vamos estudar as nossas perguntas de hoje. A pergunta 1 diz assim: quais foram os resultados do trabalho de Paulo em Éfeso? E nessa pergunta é para nós marcarmos a resposta que está errada. Então vai ter várias opções que parecem certas e estão, só que nós queremos encontrar qual é a resposta errada. Então, quais foram o resultado do trabalho de Paulo em Éfeso? Alternativa A: os crentes deixaram a magia e queimaram os livros que a ensinavam. Tá certo essa, né? Eles colocaram os livros numa fogueira, então essa questão tá certa. Os crentes não oravam mais aos ídolos. Os novos crentes que se converteram oravam a ídolos falsos? Não, né? Então essa questão também está certa. E a questão C diz assim: os crentes continuavam orando aos ídolos. A gente acabou de ver que não era isso que acontecia. Então, essa resposta é a errada. E vocês podem marcar que a resposta C está errada. Na pergunta 2, diz assim: qual era o ídolo preferido dos efésios que não adoravam a Jesus? Qual era o ídolo, criança, dos efésios que não adoravam a Jesus? A deusa Diana, que é a deusa, essa estátua que nós estamos vendo na primeira página da nossa lição. E tem uma reflexão que diz assim: que coisas podem se tornar um ídolo para o cristão? Crianças, pensa comigo, o que pode se tornar um ídolo na vida dos cristãos, das pessoas que creem em Cristo? Qualquer coisa que tira o tempo dela. O tempo que ela podia estar com Jesus, ela está desperdiçando com outras coisas. Então, o que pode se tornar um ídolo? Pode ser um celular, um videogame, pode ser um tempo vendo televisão, vendo filmes. Então, tudo aquilo que nós desperdiçamos o nosso tempo, que poderia estar sendo empregado em conhecer mais sobre Jesus, pode se tornar um ídolo. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com isso. E a segunda reflexão diz assim: o que uma pessoa deve fazer ao notar que tem um ídolo na vida? Então, quando nós notamos que nós estamos desperdiçando o nosso tempo e perdendo ele de uma maneira que não é interessante, o que nós podemos fazer? Nós precisamos de deixar esse ídolo de lado, colocar um tempo que a gente pode ver um desenho, que a gente pode brincar, mas a gente não pode ficar dependendo de passar o dia vendo TV, ou brincando no telefone, ou jogando videogame. Nós precisamos de ter um tempo de comunhão com o nosso Deus, com o Deus verdadeiro. Então, que você possa separar no seu tempo o tempo para diversão e também o tempo para estar com Jesus. Grande beijo, criança, e até amanhã, quando nós vamos descobrir qual foi o problema que aconteceu naquela cidade que tinha adoradores da deusa Diana. Tchauzinho e até amanhã, segunda-feira!